Olá, esse é o Quinta-feira de Indignação e hoje eu trouxe aqui para a gente conversar a respeito da meta fiscal que foi revista pelo governo recentemente esse mês, né? E quais são as consequências também disso, né? Tudo tem consequência nessa vida, né? Então, trouxe aqui essa notícia da Gazeta do Povo. Então, a meta fiscal mais frouxa do governo Lula piora expectativas do mercado e joga juros para cima, né? Qual foi essa revisão de meta? A gente estava esperando em 2025 ter um superávit fiscal de 0,5% do PIB. Ou seja, a gente ia arrecadar mais do que a gente gasta. Essa era a expectativa, né? Só que isso foi revisto para ficar em déficit zero em 2025. Essa foi a revisão do governo. Inclusive não falaram nada de 2024, né? Que continua em déficit zero, mas todo mundo sabe que só pegar o acumulado aí, todo mundo sabe que não vai ter déficit zero. Por quê? Porque nós estamos num governo gastador e irresponsável. Quais são as consequências disso na economia, né? O problema é que mantém o dólar alto, né? Como diz aqui, ó. A cotação encerrou em 5,24. Há pouco tempo atrás estava R$ 5, né? É porque esse anúncio, né, dessa falta de gerência no Brasil acaba revisando todas as expectativas, né, do ramo econômico. Então, tudo acaba piorando, né? Entre eles o dólar. Ah, sim, aumenta o risco do Copom segurar o corte nos juros, né? Justamente porque o Copom que é liderado pelo Banco Central, o papel deles principal é segurar a inflação, né? Que seriam os aumentos dos preços das coisas, né? E quando o governo gasta doidado, aumenta a base monetária da economia, o resultado disso é aumento do preço. Isso o governo pode brigar, pode inventar que os livros de economia já foram superados, mas é tudo mentira, viu? Aumenta o gasto, vai aumentar a inflação e o Banco Central precisa segurar. Então, eles já estão revisando a Selic, que estava sendo esperada ser de 9% ao final desse ano, provavelmente vai fechar em 9,75%. Mais para frente da notícia fala isso. Atualmente está em 10,75%, que já é um juros bem alto, tá? Então, aqui, ó, deve terminar em 9,75% aqui, de acordo com esse analista, Sérgio Goldenstein. Então, péssimo isso, né? Porque os juros, a 9 já é alto já, e deve terminar o ano em 9,75, então é difícil para o empresário. Por quê? Por que alguém vai fazer investimento em maquinário, em empreendimentos, sendo que ele pode deixar rendendo a 9,75? Ninguém quer tomar risco com juros altos, entendeu? Então, essa é uma maneira de, tipo, segura a inflação, só que, por outro lado, é um remédio amargo. Acaba diminuindo a atividade econômica, e isso também ajuda a controlar a inflação, né? Então, é um remédio amargo, mas que precisa ser tomado. Se não faz isso, aí que é pior ainda, porque os tempos de inflação, aí é doideira. Continuando aqui, mais gastos públicos dificultam o combate à inflação, né, como eu falei. Então, lamento muito esse governo que só gasta. É triste de ver, né? Porque a economia só vai para frente com o gasto do governo. Ao invés do governo criar um ambiente de negócios mais saudável, que as empresas tenham mais liberdade, paguem menos impostos, para aí sim a economia crescer de maneira real, não. A gente vai lá, mete um monte de imposto, aí pega o dinheiro, investe, sabe-se lá onde, né? Com aqueles investimentos do PEC, né? Programa de Aceleração da Corrupção. Brincadeira, só brincadeira, tá? Do PEC, né? Que prioriza os empresários amigos do governo, isso não é brincadeira. E aí fica sempre nesse voo de galinha, né? E o Brasil não vai para frente nunca, porque a gente toma sempre as mesmas medidas idiotas, né? Ultrapassadas de um senhorzinho aí que não devia mais estar liderando o Brasil. Na minha humilde opinião, tá? Então, o que mais que tem aqui da notícia? Fala também que pressão vem do exterior. Realmente, o Haddad tentou dar essa desculpa aqui, da má gerência deles, colocando a culpa no exterior. Em parte, ele está certo, porque nos Estados Unidos está tendo problema de inflação e eles têm que manter os juros altos lá. Quando isso acontece, reflete nos juros daqui, né? Porque senão vai todo mundo para lá e a gente vai ficar sem poder se financiar. Então, de certa maneira, os juros altos nos Estados Unidos prejudica a gente aqui, né? Que é mais um desafio aí para o governo Lula que não tinha no passado, né? Então, nos outros governos do Lula, os juros era sempre super baixo, né? Nos Estados Unidos, que facilitava a nossa vida aqui. Agora, os juros altos lá, as pessoas que têm dinheiro para emprestar, né?
acaba indo emprestar lá. Afinal, você vai querer emprestar para os Estados Unidos ou para o Brasil? Você emprestaria o seu dinheiro para uma pessoa que tem salário, que tem boa reputação, tem salário garantido, ou você emprestaria para uma pessoa que vive de bico e é um pinguço? Para quem você emprestaria dinheiro? O investidor também. A gente acha que brasileiro acha que só ele é esperto, né? O resto é tudo bobo. Mas não é bem assim, não. O dinheiro não aceita desaforo. Acho que esses eram os principais pontos dessa notícia. Eu lamento muito que a direção do nosso país seja feita dessa maneira. Ao invés da gente revisar os gastos e cortar os gastos, não, a gente revisa a meta e joga para frente aí, dane-se. Vamos ver aqui, eu trouxe este outro link aqui para a gente acompanhar a dívida acumulada, né? O déficit nominal. Então, aqui é sempre o acumulado dos últimos 12 meses, tá? Então, dá para ver o acumulado dos últimos 12 meses aqui da dívida. Olha como ela vem crescendo, certo? Então, infelizmente, aqui a gente já está no mesmo patamar aqui da pandemia e vai piorar mais. A tendência é que piore mais, né? Assim, você pode ter 1000 críticas quanto ao governo anterior. Eu também tenho as minhas, principalmente na tratação da pandemia, né? Como foi feito as coisas. Mas era uma gerência do Paulo Guedes, né? Nesse gráfico aqui tá óbvio isso, né? Olha como a dívida vinha diminuindo e olha nós aqui voltando para o passado. Então, muito triste, deixo aqui a minha indignação, mais para desânimo hoje do que indignação, porque ver o país mal gerenciado assim desanima muito. Mas na quinta-feira que vem pode me cobrar que eu vou trazer mais indignação. Meu nome é Fábio Correia, sou uma liderança do Renova BR, pretendo me candidatar a vereador, vamos ver como que vai ser pelo Partido Novo, e peço para você deixar seu like e seguir o canal. Obrigado pelo apoio, um abraço.